TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quarta-feira, 22 de julho, está no ar. Ainda não há previsão para o retorno das aulas na rede pública de Petrópolis, mas os novos ônibus escolares já estão equipados para reforçar a frota da Secretaria de Educação. A compra de novos ônibus faz parte do planejamento do governo municipal para a renovação total da frota de veículos que transportam alunos nas localidades conhecidas como de difícil acesso. Com esse reforço, foram entregues 4 ônibus de 59 lugares, 3 de 29 lugares e 2 com 22 assentos. Agora, a frota própria da rede municipal passa a contar com 29 ônibus e uma van. A ponte de madeira na Avenida Piabanha, que fica na entrada do bairro Duchas, está interditada para ser recuperada. O equipamento passou por uma vistoria na manhã desta terça-feira pela Secretaria de Obras e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural, INEPAC, já que o local é tombado. O órgão já havia solicitado o serviço e o município vai encaminhar um laudo estrutural da ponte e um laudo biológico das peças de madeiras. A previsão é de que esses documentos sejam entregues ainda nesta semana e o trabalho dure de 1 semana a 10 dias. Por causa disso, a passagem pela ponte está impedida até o término do trabalho. Quem está na pista sentido Bingen precisa fazer o retorno em frente à Cruz Vermelha. Já na pista sentido centro, é necessário ir até a Praça da Confluência, em frente à Casa Barão de Mauá. Para agilizar o serviço, a Secretaria de Obras está fazendo a preparação das peças de madeira no Departamento de Manutenção Viária, o que vai permitir que o guarda-corpo e a base da ponte sejam montados mais rapidamente. Todas as peças de madeira serão trocadas pela equipe de manutenção viária da pasta. Bem, já falamos de educação, de obras, agora vamos mudar de assunto e falar de saúde aqui em Petrópolis. O Hospital Cides Carneiro, lá em Correias, recebeu nesta terça-feira, ontem, 15 respiradores. Os equipamentos fazem parte do lote de 30 unidades adquiridos pelo município para fortalecer o combate ao novo coronavírus aqui na cidade. Os equipamentos foram distribuídos a outras unidades. Do total recebido, 10 serão destinados à UPA de Cascatinha, que é a UPA vermelha, para o atendimento dos pacientes com o novo coronavírus. E 5 equipamentos permanecerão no Hospital Cides Carneiro, encaminhados aos leitos de acordo com a demanda. Segundo o prefeito Bernardo Rossi, todos os equipamentos adquiridos vêm servindo de base para a saúde do município. Agora nós vamos falar de moda em tempo de pandemia. A Firjan Senai realiza, nesta quinta-feira, amanhã, às 7 horas da noite, a transmissão online do Giro Tendência Moda, para apresentar novidades de produtos e tendências de comportamento e consumo. Serão analisadas e debatidas informações sobre o novo consumidor, tanto no Brasil quanto no mundo, mostrando prováveis cenários imaginados a partir do impacto da pandemia na indústria da moda, isolamento social, novas tecnologias e os constantes questionamentos sobre a sustentabilidade do consumo contemporâneo. O conteúdo é direcionado a empresários, profissionais e estudantes do setor de moda e design. As informações foram obtidas em pesquisas nas ruas e em eventos internacionais. A Premier Vision em Paris, maior feira do setor têxtil e de confecção no mundo, com os melhores fabricantes de fios, fibras, tecidos, malhas, acessórios, estúdios de design, facções e birôs de tendência. E também será apresentado o conteúdo pesquisado na Mican, feira de calçados realizada em Milão, na Itália. Participantes também terão acesso ao conteúdo completo
e comentado produzido pela equipe de especialistas de moda da Firjan Senai sobre os temas macrocitados na apresentação. A transmissão será pelo YouTube da Firjan Senai. Então, tem um link aqui, vocês conferem o link direitinho, clica lá e participa. O Petrópolis Convention Visitors Bureau formalizou nesta semana um pedido ao governo municipal para que restaurantes da cidade possam funcionar até meia-noite. Hoje, o decreto municipal limita o funcionamento até as 10 horas da noite, medida que faz parte do plano de ação para conter a disseminação do coronavírus. A proposta é manter o rígido controle sanitário em período maior, permitindo assim uma melhor distribuição do público dentro do horário de funcionamento. Abre aspas. Hoje, os restaurantes são obrigados a fechar as portas às 10 horas da noite, horário que ainda há grande procura nestes estabelecimentos. O que estamos vendo é que, com a restrição no horário de funcionamento, acaba havendo uma concentração na procura pouco antes do fechamento, o que muitas vezes impede o atendimento aos clientes, já que os restaurantes operam neste momento com o limite máximo de 30% da capacidade. Ao estendermos o horário de funcionamento, vamos distribuir melhor esta procura, assegurando o cumprimento das normas e o pleno atendimento. Nossa preocupação é conciliar as medidas de segurança sanitária à experiência positiva do cliente. Petrópolis é uma cidade turística que tem na gastronomia um importante pilar, fecha aspas, frisou o presidente da entidade, Samir El Gawi. O ofício enviado à Prefeitura de Petrópolis foi encaminhado também ao presidente da Câmara Municipal, vereador Ingo Rames, a quem o Petrópolis Convention and Visitors Bureau pede apoio no diálogo com o governo municipal. Vamos agora para as notícias da região Centro-Sul, com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, a Polícia Militar retirou das ruas 2 quilos de crack, além de 147 pinos de cocaína e 1 quilo de pasta base de cocaína. Esta ocorrência, Beth, ocorreu após uma denúncia anônima que dava conta de que os bandidos estavam utilizando um local de mata no Vale dos Barões, em Três Rios, para esconder e preparar a droga para a venda. Esta droga, segundo a polícia, seria utilizada para abastecer as cidades de Três Rios e Paraíba do Sul. Todo o material foi encaminhado para a 108ª DP, onde o caso foi registrado, porém não houve presos na ação. Beth, a luta contra o novo coronavírus continua na nossa região. Os casos ativos da doença diminuíram tanto na cidade de Três Rios como também na cidade de Paraíba do Sul. Vamos aos números. Na cidade de Paraíba do Sul foram registrados 560 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. São 17 óbitos e 440 pacientes curados. 103 pacientes ainda se encontram em tratamento, Beth, contra o novo coronavírus na cidade de Paraíba do Sul. Já no município de Três Rios, são 1.696 casos confirmados desde o início da pandemia, 48 óbitos e 1.257 pacientes curados. 391 pacientes ainda continuam em tratamento contra o novo coronavírus na cidade de Três Rios. Semana passada, eu estive com a secretária de Saúde do município de Três Rios, Alessandra Ferreira, que falou que o governo municipal tririense não está medindo esforços para conter a disseminação do vírus, inclusive realizando a testagem em massa da população, o que consequentemente faz com que o número de casos confirmados aumente. Na oportunidade, a secretária pediu que nós viéssemos ajudar a conscientizar as pessoas através da TV, da internet, pedir às pessoas para manter o distanciamento social. A doença ainda não acabou, a pandemia ainda não acabou, embora os números estejam diminuindo. Para que estes números zerem, é preciso a união de todos. Beth, estas foram as principais informações de Paraíba do Sul e Três Rios. É com você. Muito obrigada, Lúcio. Vamos conferir agora a loja de móveis na Rua Paulo Barbosa, que tem 3 andares, tudo para a sua casa. Caminhada Móveis. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras.
A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Para você que está acompanhando o programa original, hoje retornamos aqui ao 15º Grupamento de Bombeiro Militar, Grupamento Imperial, aqui na Avenida Barão do Rio Branco. Eu converso com o comandante Kempers e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito preocupante, que são as queimadas, não é isso, comandante? Bom dia. Exatamente, Beth, é uma preocupação nossa. A estatística de ocorrências está bem elevada. A gente está com uma preocupação muito grande, principalmente porque a gente está num período de estiagem, então a gente tem uma ocorrência de chuva muito pequena, a umidade relativa do ar também já está baixa, e a gente está tendo estatística com uma média aí de 5 a 6 ocorrências por dia de fogo em vegetação. E essa constatação se dá principalmente em função da causa. 98% dessas ocorrências elas são em função de ação humana, né? Ou seja, são ocorrências que poderiam ser evitadas. Bem, a gente sabe que o inverno é uma época propícia para as queimadas, mas infelizmente, além do tempo seco, tem uma grande participação humana nestas queimadas, não é isso? Exatamente. Então, as pessoas, até por estarem mais tempo em casa em função da pandemia, as pessoas aproveitam o tempo para limpar o terreno, para queimar lixo. Infelizmente, também a gente está tendo uma grande incidência de balão na cidade. E são ocorrências que poderiam ser evitadas. Esse final de semana a gente teve uma ocorrência bem complicada no Vale do Cuiabá, foi uma ocorrência grande, que o autor do incêndio foi como é que se diz? Ele foi identificado e foi conduzido à DP, ele vai responder pelo crime de incêndio. Essa ocorrência, inclusive, ela vai ser encaminhada para o Ministério Público para que esse cidadão responda pelos danos, né, os danos ambientais. Então, foi uma ocorrência que colocou em risco uma grande quantidade de pessoas, porque chegou bem próximo das residências, e aí você poderia colocar uma vida humana em risco. A gente está colocando também em risco os animais, né, e a gente tem que lembrar uma coisa muito importante: as áreas que hoje queimam, no futuro elas são bem suscetíveis a escorregamento. Então, a gente tem essa preocupação. Petrópolis é uma cidade que tem essa peculiaridade de muitos escorregamentos. Então, as áreas que hoje queimam, no futuro próximo, são áreas que fatalmente vão escorregar. E muita gente acha o seguinte: não tem problema se tiver um incêndio, a gente chama os bombeiros, mas as pessoas têm que lembrar que o grupamento aqui não cuida só de Petrópolis, vocês têm que também atender outras áreas. Exatamente. Para atender essa ocorrência, por exemplo, de domingo, a gente deslocou 4 equipes. Só que os atendimentos urbanos continuam, né? Você tem a colisão de veículo, você tem os acidentes, você tem o atropelamento, você tem todas as ocorrências do cotidiano da corporação que continuam, e aí se faz necessário você lançar a mão de equipes extras, de você pegar o bombeiro que está em casa no seu descanso, para que ele venha para o quartel para combater uma ocorrência que ela poderia ter sido evitada. E a gente tem que lembrar também que com a pandemia, alguns militares estão afastados, não é isso? Exatamente. A gente tem militares que foram contaminados, então a gente tem um quadro de pessoal que ele fica reduzido, e a gente tem que começar a dosar isso. É uma preocupação enorme. A gente está contando com o apoio de operações aéreas. Esse ano a gente conseguiu contar com esse apoio, então a gente está com uma aeronave à disposição. Ela fica baseada aqui em Petrópolis e em Friburgo, e ela faz os sobrevoos de monitoramento, de lançamento de pessoal e de combate a incêndio diretamente. Só que assim, é uma operação com uma logística complicada, porque é uma operação que tem um custo elevado, né, em função de horas de voo da aeronave, e que a gente poderia evitar isso se a população pudesse nos apoiar, e aí é um pedido que fica aqui, para que a população nos apoie em evitar esse tipo de ocorrência. E esta semana vocês já fizeram esse sobrevoo de monitoramento. O que vocês encontraram? Então, alguns focos foram detectados pela aeronave, então a gente está com ocorrência nesse momento agora em Paraíba do Sul, por exemplo, de uma ocorrência que ela iniciou justamente com fogo em vegetação por limpeza de pasto, né? Então, essa ligação não chegou nem a entrar, a ligação 93, mas a aeronave detectou esse ponto, marcou essa localização, encaminhou para mim, e aí eu desloquei a viatura para o local mesmo sem a ocorrência do 93. Então, assim, é muito preocupante. A gente faz o sobrevoo de monitoramento, marca os pontos mais sensíveis, para que a gente consiga proteger a população da melhor maneira possível.
Então, vamos deixar mensagem para esse pessoal que faz limpeza de pasto de forma errada, limpeza de terreno, e às vezes a pessoa retira móveis, coisas velhas e bota fogo no quintal. Exatamente. Então, isso tudo aí, juntando com a época que já é seca, aí vira barril de pólvora. Barril de pólvora. Então, vamos conversar com essas pessoas, principalmente Petrópolis, Trejis, Paraíba do Sul, para que não façam isso. Vou deixar o comandante falar exatamente porque não é para você fazer isso. E a gente fica muito feliz, inclusive, com a população que está do nosso lado e vem nos ajudando. Essas ocorrências que os autores foram identificados, os vizinhos nos informaram, e aí a gente pode realmente coibir esse tipo de ação. Infelizmente, é necessário que se tome esse tipo de atitude, mesmo sendo, num primeiro momento, uma atitude não tão comum da corporação, mas a gente precisa começar a evitar esse tipo de ocorrência. As estatísticas são muito altas, a gente teve ano passado em torno de 200 incêndios florestais e a gente está ainda no começo da temporada e a gente já passou de 100 ocorrências. Então, realmente, é um evento que poderia ser evitado e os danos são muito grandes. Então, neste caso, para evitar, até mesmo antes de acontecer, que os vizinhos denunciem qualquer situação estranha antes que aconteça o incêndio. Exatamente, Né? é muito importante, porque já existe, muitas vezes nas localidades, os vizinhos já falam assim, não, fulano de tal sempre coloca fogo no lixo. Então já existe um histórico, né? E a gente está conseguindo constatar isso. A seção de operações do quartel fez um estudo estatístico e a gente verificou os pontos com maior incidência de ocorrência. Então, às vezes, o mesmo endereço tem 3 ocorrências, ou seja, durante 3 anos seguidos, aquela pessoa queimou o lixo, perdeu o controle e aí atingiu a mata. Então, a gente está fazendo uma operação que vai iniciar agora no próximo mês, que a gente chama de Operação Abafa. É uma operação integrada aos demais órgãos, Ministério Público, Polícia Militar, Defesa Civil e todos os demais órgãos, para notificar previamente essas localidades e essa pessoa que efetivamente já põe fogo, ela tem a noção que ela vai ser responsabilizada juridicamente pelos incêndios dessa natureza. Então, por exemplo, meu vizinho limpou o terreno, está colocando fogo ali dentro do terreno dele. Eu ligo para quem? Secretaria de Meio Ambiente. É o telefone correto. Existem 2 situações. Quando a pessoa só está queimando lixo e ele ainda não atingiu a mata, isso não configura um crime. Isso é uma transgressão ao Código de Posturas do município. E a Secretaria de Meio Ambiente, ela vai ao local e faz a multa ao cidadão. Quando a pessoa perde o controle dessa queimada e atinge a vegetação, isso vira um crime de incêndio, que é o artigo 250 do Código Penal. Aí a pessoa vai ser responsabilizada criminalmente, vai ser conduzida para a delegacia e essa ocorrência vai ser encaminhada para o Ministério Público para que essa pessoa venha ressarcir os danos que ela causou. Então aí já pegou a parte aí da floresta ou da mata, que estiver perto da casa, aí já vai ter que chamar os bombeiros mesmo. Aí exatamente. É 193 mesmo. 193, exatamente. Comandante, muito obrigada. E o espaço sempre aberto para a gente falando, a população entender que eles são bombeiros militares, não são mágicos. Né? Vai botar fogo, chama os bombeiros. Porque tudo exatamente. É assim, qualquer coisa chama os bombeiros. Eu vejo isso desde a minha infância. Claro que o trabalho é muito bom, mas são pessoas e a gente está no meio de uma pandemia. Exatamente. E o que agrava, porque o quadro acaba ficando reduzido para atender tantas áreas. E são ocorrências que poderiam ser evitadas, né? Com então, certeza. Assim, a própria prefeitura faz vão perguntar assim, poxa, mas o que eu faço com essas folhas que eu recolho, esse lixo verde? A prefeitura tem um trabalho disso, a Condep daqui faz a coleta de lixo verde. Exatamente. Então tem a linha verde, a pessoa faz o contato e a prefeitura recolhe esse lixo verde. Então poderia ser evitado. Comandante, muito obrigada. Bem, então é isso, faça a sua parte. Enquanto eu conversei com o comandante, vocês puderam ver, né, a gente colocou aí na tela todos os telefones para você fazer a denúncia para a Linha Verde e colaborar com a corporação, porque, como eu disse, são heróis, mas não são mágicos. Vamos conferir agora a Feirinha de Itaipava. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você.
Vamos falar agora sobre os casos de Covid-19 no país. O número de infectados já somam 2.159.654. Já o número de mortes pela doença chegou a 81.487. A boa notícia é que o número de recuperados já passa de 1 milhão. É 1.465.970. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta terça-feira 145.121 casos confirmados e 12.293 óbitos por coronavírus em todo o estado. Entre os casos confirmados, 124.686 pacientes se recuperaram da doença. No município do Rio de Janeiro, 67.121 infectados e 7.796 óbitos. Em Niterói, 8.227 infectados e 271 mortes. Em Duque de Caxias, município vizinho a Petrópolis, são 4.610 casos confirmados e 497 mortes. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, são 3.842 casos registrados e 399 mortes. Em Petrópolis, 3.351 casos positivos, sendo que 35 estão em análise entre PCR e testes rápidos. Há 64 pacientes internados na cidade, podendo ser casos positivos ou ainda em investigação, esperando o resultado do teste. E, infelizmente, já 134 óbitos. Até o momento, 656 pessoas estão recuperadas do novo coronavírus na cidade. Vamos continuar falando da Covid-19, mas agora a parte que interessa a todos, a parte boa do problema, que são os testes das vacinas. Todos os dias eu falo aqui um pouquinho, então vamos pensar positivo que já já vai sair uma vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um ensaio clínico de 2 imunizantes contra o novo coronavírus desenvolvidos pela farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a empresa alemã BioNTech. Este é o terceiro estudo de vacina contra a Covid-19 autorizado pela Anvisa no país e deverá contar com 1.000 voluntários brasileiros distribuídos nos estados de São Paulo e Bahia. No mundo, serão cerca de 29.000 voluntários. Atualmente, o Brasil já participa dos testes da vacina britânica de Oxford, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca, e da chinesa Coronavac, feita pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. E ainda falando de vacina para a Covid-19, caso a eficácia da Coronavac seja aprovada, ao menos 120 milhões de doses suficientes para imunizar 60 milhões de brasileiros deverão ser disponibilizadas. Mas quem vai receber primeiro? O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que o programa de vacinação vai seguir alguns protocolos já conhecidos para aplicação de medicamentos do tipo aqui no país. Sendo assim, os pacientes de grupos de risco, como idosos, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde, por exemplo, deverão ter prioridade na imunização. A decisão final de como será o protocolo de vacinação contra a Covid-19, entretanto, cabe ao Ministério da Saúde. Vamos conferir agora a loja de móveis, que tem tudo para sua casa, no Shopping Pedro II. Eu estou falando da loja de móveis Pedro II. A loja de móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Vamos conferir agora as notícias de polícia. Homem é flagrado vendendo drogas no distrito de Pedro do Rio. Um homem de 28 anos foi flagrado nesta terça-feira pela Polícia Militar com 19 tabletes de maconha
2 pinos de cocaína e 4 sacolés da mesma droga. O material ilícito estava escondido nas roupas do acusado. Ele confessou aos policiais que vendia os entorpecentes para manter o próprio vício. O suspeito foi detido e levado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde foi autuado por tráfico de drogas e ficou preso. 10 cargas de cocaína são apreendidas pela Polícia Militar em Correias. 2 homens, um de 23 e outro de 36 anos, foram presos nesta terça-feira pela Polícia Militar em Correias. Com um dos suspeitos, os agentes encontraram 10 cargas de cocaína, totalizando 700 cápsulas da droga, cerca de 1.300 quilos de material ilícito. Foram apreendidos ainda 3 celulares, uma motocicleta e R$ 67 em espécie. Os policiais chegaram até os acusados através de denúncias, indicando que um deles estava saindo do bairro Águas Lindas de moto para entregar as cargas de drogas em Cascatim e posteriormente na Praça de Nogueira, onde o segundo envolvido se encontrava. Assim que o acusado percebeu a presença dos policiais militares, ele tentou fugir, porém acabou colidindo sem gravidade com a moto em que estava. Após ser preso, ele relatou aos policiais que o segundo suspeito esperava em Nogueira, local em que ele foi detido. Ambos foram levados para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde o primeiro acusado foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e o segundo também por associação para o tráfico. Polícia Civil recupera moto furtada no bairro Atílio Marote. Um homem foi autuado nesta terça-feira por receptação dolosa. Ele foi flagrado circulando no bairro Atílio Marote em uma motocicleta que havia sido roubada no dia 19 de maio. A ação foi realizada por policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, coordenados pelo delegado João Valentim Neto. O veículo foi apreendido e os agentes entraram em contato com o proprietário. Em sede policial, o acusado pagou fiança e vai responder ao inquérito em liberdade. Polícia Civil prende 2 homens acusados de tentar matar 4 pessoas num brejal. O crime foi motivado após uma discussão no trânsito. Na manhã desta quarta-feira, por volta das 6 horas, policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava cumpriram mandados de prisão temporária contra 2 homens, um de 24 e outro de 27 anos, moradores de São José do Vale do Rio Preto e Magé, respectivamente. Eles são responsáveis por tentar matar 4 pessoas no último dia 12, na estrada Arnaldo de Crofe, no Brejal, distrito da Posse. De acordo com as investigações, o crime foi motivado após uma discussão banal no trânsito. Os 2 acusados estavam em um veículo modelo Toyota Corolla e atiraram diversas vezes contra o carro de um casal de agricultores que vive na região. Na tentativa de fugir dos criminosos, as vítimas abandonaram o automóvel e se abrigaram em uma vegetação às margens da via pública. A dupla continuou atrás do casal e, acreditando que ambos tinham se escondido em uma casa do local, atiraram contra o imóvel. Os tiros atingiram a janela do quarto de uma criança de apenas 10 anos, que, por sorte, não ficou ferida. O veículo usado pelos criminosos foi apreendido durante a operação. Os mandados foram expedidos pela primeira vara criminal de Petrópolis e cumpridos nas residências dos acusados. O suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. É um ato muito triste que acaba com famílias em todo o país. No Brasil, 4,9% das pessoas a cada 100 mil morrem por suicídio. Este é o tema de hoje da psicóloga Leandra Iglesias. Vamos conferir. Olá, boa tarde, mais uma vez aqui com vocês. Hoje, dando continuidade à série de apresentação dos programas elaborados pela Coordenadoria de Políticas sobre Drogas de Petrópolis, no sentido da prevenção. Eu já falei aqui de alguns programas, a prevenção nas escolas, nas empresas, no trânsito, o programa de capacitações para lideranças variadas, instituições variadas, e hoje eu vou falar sobre um tema bastante delicado, que é a prevenção ao suicídio. Vimos que cada vez mais está aumentando o número de notificações, que é importante que haja as notificações para que possa ter dados estatísticos e epidemiológicos, no sentido de traçar política pública também nessa temática de prevenção ao suicídio.
Sabemos que, no mundo inteiro, 4,9% de mortes a cada 100 mil ao ano. Sabemos também que, em nível mundial, a cada 4 minutos uma pessoa morre por suicídio. O suicídio, na etimologia da palavra, é matar-se a si próprio. Então, aquele indivíduo que tira a sua vida, e por diversas razões, é uma questão multifatorial, são vários fatores que levam o indivíduo à tentativa do suicídio, e o suicídio de fato, o ato de tirar a própria vida de fato concretizado. E sabemos que os estudos apontam que são dois os maiores indicativos para que o indivíduo venha a cometer o ato de tirar a própria vida. Em primeiro lugar estão os transtornos mentais, transtornos de personalidade, esquizofrenia, transtorno bipolar. E em segundo lugar, o uso de álcool e outras drogas. Esse viés do uso de álcool e outras drogas, sem dúvida nenhuma, é o nosso olhar mais preciso, mais direcionado. E cada vez mais notamos que crianças, adolescentes e adultos jovens estão tentando tirar a própria vida. Um dos fatores pode ser a depressão, a solidão, o isolamento hoje, em virtude dessa pandemia. Inclusive, a Universidade Federal de Minas Gerais criou um grupo de apoio aos enlutados, ou seja, aquelas pessoas que têm que viver o luto, e um luto muito sui generis, um luto muito atípico, que é esse que está acontecendo nesse momento, em que as famílias não podem seguir os rituais de despedida dos seus familiares em função da morte pela contaminação do Covid-19. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais resolveu criar um grupo. Então, são várias iniciativas no mundo inteiro, mas vamos falar em Brasil e vamos falar em Petrópolis. São Paulo, por exemplo, um tatuador se prontificou a doar tatuagens para cobrir marcas de automutilação, as pessoas que se cortam tentando o suicídio. Porque, na verdade, a pessoa não quer morrer, ela quer cessar aquela dor. Nesse momento, em algum lugar da cidade, seja no pronto-socorro, no leito de 72 horas, né, que atende a urgência e emergência, seja nas unidades de saúde mental, nos CAPs, algum indivíduo deve estar chegando com este quadro de tentativa de suicídio ou de ideação suicida, ou seja, a pessoa tem ideias suicidas que são persistentes, que são frequentes. Também sabemos que 70% da humanidade como um todo, em algum momento da vida, pensou em tirar a própria vida. Em algum momento da vida, pensou em tirar a própria vida. Olha que coisa, não é? Então, isso é estatística. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, no DISC 188, ele está também promovendo suporte emocional para pessoas. Sempre promoveu e hoje com um programa especial nesse período de pandemia. Então, Petrópolis, nós estamos elaborando com alguns jovens, adolescentes e adultos jovens, um grupo para podermos tratar desse assunto no viés da depressão, automutilação e suicídio. Então podem nos procurar, podem procurar a mim pelo Facebook, pelas redes sociais, pode procurar o Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, que aqueles que estiverem interessados em nos ajudar nessa temática da prevenção ao suicídio no município de Petrópolis. E vamos continuar, peço encarecidamente, que tenham a responsabilidade de seguir as orientações,
porque a pandemia não acabou, em alguns lugares do mundo está até aumentando novamente o número de casos. Petrópolis ainda estamos num caminhar razoável, com um trabalho muito bem elaborado pela Secretaria de Saúde, mas vamos seguir as orientações. Prevenir é o melhor remédio. Muito obrigada, Leandra, e amanhã tem mais. O programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. A loja de móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.